Aleluia. Vamos ler a Bíblia. Diz assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Vou repetir a leitura. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Podeis assentar, queridos? Cante comigo assim: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Um grande coral a capela, vamos. Ainda que seja dor, que de suplicar, mas perto quero estar, mais perto quero estar, a segunda estrofe para encerrar. Andando triste aqui, que lindo, que lindo, aleluia. Teus braços, nas trevas vou sonhar. Nas trevas vou sonhar. Diga para ele que você quer ficar mais perto. Mais perto. Mais perto quero estar, meu Deus, em ti. Aleluia! Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Mais perto quero estar. A palavra reconciliação significa trazer para perto aquilo que já esteve perto e agora está longe. Reconciliar é trazer para perto novamente. Esse texto é um dos textos mais lindos e mais profundos da Sagrada Escritura. 2 aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Esse texto é de uma profundidade teológica quase que inalcançável. Para que os irmãos possam entender, eu vou fazer uso de ilustração e eu vou pedir duas pessoas para me ajudar. Eu vou pedir, obviamente, alguém que eu conheço. Se o pastor me pedir, eu posso chamar o Miqueias, pastor, aqui para me ajudar? Miqueias. E se houver um diácono que possa me ajudar aqui também, tem algum que pode vir aqui? Eu não sei se é diácono ou alguém, pastor, me indica alguém que possa. Aí está vindo lá. Você me ajuda? Posso pedir que eles subam aqui, pastor? Com licença. Apóstolo, com licença, tá? Aleluia. Venham aqui, queridos. O Miqueias era membro da minha igreja lá, foi membro da minha igreja no Brasil, muitos anos. E ele, vem aqui, Miqueias. Fique aí, pastor. O Miqueias, há 3 anos, ele mora aqui, na América, né? E esses dias que a gente tem estado aqui, a gente tem matado a saudade, porque ele era minha ovelha lá. O pastor fique aqui, querido. Aleluia. Fique de frente para ele e Miqueias de frente para o Senhor.
para que a gente possa entender profundamente o que a Bíblia diz quando ela diz: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Vocês vão me ajudar a pregar, porque o método audiovisual fixa muito mais do que apenas o método oral. Então suponhamos que o senhor está de terno, bonito, muito elegante, seja Deus, e Miqueias, que está ali, seja o barro, correto? Aleluia. Então tudo começou da seguinte forma: depois de Deus haver criado todas as coisas, inclusive os anjos, pela sua palavra, porque o salmista disse: louve ao Senhor, céu dos céus, louve ao Senhor, sol e lua, louve ao Senhor, anjos seus, poderosos em seu beneplácito, louve ao Senhor, porque Ele falou e logo foram criados. Depois de Deus criar todas as coisas, no sexto dia da criação, Deus resolve fazer a coroa da sua criação. Deus resolve fazer a sua imagem e a sua semelhança. Aleluia. Toda a criação, aleluia, vivente, todo animal era dotado de dicotomia. E Deus resolve fazer um ser tricotômico, composto de corpo, alma e espírito. Porque assim como ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, o homem também seria trino em escala menor, sendo corpo, alma e espírito. E então, Deus, depois de fazer todas as coisas no sexto dia da criação, Deus resolve fazer. E o texto bíblico em Gênesis diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus já era o dono do ouro e da prata, mas Deus resolve fazer o homem. E quando Deus resolve fazer o homem, resolve fazer de barro. Aleluia. Por quê? Porque Paulo, já no Novo Testamento, diz assim: nós temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, e sim dele. Aleluia. A sua insignificância demonstra a magnificência de Deus na sua vida. É por isso que Paulo disse: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E então Deus vai fazer o homem. Aleluia. Hoje é um culto de ensino. Aleluia. E Deus começa a amassar o homem, a dar forma ao homem. E quando termina, ainda não era o homem, era apenas um boneco de barro estirado no chão. E a Bíblia diz que Deus então assoprou do seu fôlego, aleluia, nas narinas do boneco. Aleluia. A palavra fôlego, ela vem do hebraico ruá e do grego pneuma, e ambas têm o mesmo significado traduzido para o português. Significa fôlego, significa vento e significa espírito. Quando a Bíblia diz que Deus assoprou o fôlego, está dizendo no original da Bíblia que ele assoprou do seu espírito nas narinas do boneco. Aleluia. Em Apocalipse 4, versículo 5, está escrito assim: e do trono saíam vozes, relâmpagos e trovões, e 7 labaredas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus enviados sobre a face da terra. Não existe 7 espíritos, porque a Bíblia diz que há um só batismo e um só Espírito, mas existe 7 maneiras do Espírito Santo se apresentar à igreja na terra, e uma delas é como o Espírito de vida. E então o Espírito veio como Espírito de vida, assopra na narina do boneco, e o boneco ganhou vida. E quando o boneco ganhou vida, ele se ajoelhou, porque ele recebeu um título. Diga comigo: Antropos. Diga: Antropos. Homem, de onde deriva a doutrina, a ciência da antropologia. Antropos, no Homus Latim, significa aquele que olha para cima, aquele que olha para cima. O homem imediatamente se ajoelha diante do Todo-Poderoso e o adora. É por isso que Cristo no Novo Testamento veio dizendo: o meu Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque o homem verdadeiro adora. Aleluia. E então o homem começa a adorar a Deus e a construir um relacionamento com o seu Criador através da adoração. O homem começa a falar assim: diga para ele: Kadosh, 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 Yahvé Sabaoth, Yahvé Sabaoth, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. E Deus se encanta pela sua criação. Fique de pé. E Deus então começa a andar unido com o homem. E todos os dias Deus passava no jardim, na viração do dia,
para conversar com o homem. E nessas conversações, o homem colocou o nome em todos os animais da terra. Mas um dia, espreitando no jardim, estava um ex-príncipe de Deus, que milhares de anos antes havia pecado contra Deus, por querer ser, por desejar ser aquilo que Deus gratuitamente deu ao homem. Observe você, Isaías disse assim: como caíste, ó estrela da manhã, tu que debilitava as nações, e dizias no seu coração: subirei às mais altas nuvens, traspassarei as estrelas do Altíssimo, assentarei para a banda do norte, e serei semelhante ao Altíssimo. E então Deus o reduziu a pó e o exterminou até o inferno, o aniquilou, aleluia. Por quê? Porque ele quis ser a semelhança do Altíssimo. Milhares de anos depois dele ser jogado por terra, num cataclismo, aleluia, ele vê o próprio Deus dizendo que o homem de barro agora seria a sua imagem, a sua semelhança. E ele diz: olha, eu fui expulso do paraíso porque eu quis ser a semelhança dele. E ele pega a imagem, a semelhança, e dá para esse ser inferior, esse ser físico. Eu sou espírito, eu sou da mesma esfera, aleluia. O homem é de baixo, e ele deu a ele: eu farei guerra ao homem. E então ele tenta o homem e leva o homem ao pecado. O ato do homem pecar é como se o homem chegasse para Deus depois de ser tentado por Satanás e dissesse assim: Deus, eu não quero mais andar sobre as suas regras, eu quero andar pelos meus próprios caminhos, eu tenho livre-arbítrio e quero ser dono do meu nariz. Tu ficas metodificando a minha vida e eu quero liberdade. Isaías entendeu isso e registrou no seu livro, no capítulo 53 do seu livro, e disse assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelha que não tem pastor, cada um seguia pelos seus próprios caminhos. O homem então deu as costas para o homem e foi andar pelos seus próprios caminhos, e foi paulatinamente se distanciando de Deus, aleluia. E agora o homem fica aí, desse jeito, não pode ficar em pé, assim, só que fica de frente para lá. O homem estava de frente para lá, o homem estava distante de Deus, distante. Quando o homem peca, a misericórdia de Deus entra em ação, aleluia, porque o salmista disse que misericórdia e verdade vão adiante da face do Todo-Poderoso. Quando o homem peca, Deus vem aqui, mata um animal e faz cobertura para o homem, aleluia. E quando Deus vai cobrir a nudez do homem, a outra faceta de Deus, a justiça, porque o salmista também disse: justiça e juízo são a base do seu trono. A justiça se apresenta ao Pai e diz assim: tu não podes perdoar o boneco de barro, tu não podes perdoar o homem, porque se tu perdoas o homem, tu cometerás um ato de injustiça. A tua balança não tem dois pesos e duas medidas. Satanás pecou e não tem perdão. Se o homem peca e tu perdoas, tu está fazendo acepção de pessoas, tu não podes perdoar. E a justiça de Deus então virou Deus de costas para o homem também. E agora estava o homem de costas e Deus de costas para o homem. E nesse abismo que Isaías dizia: as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, Satanás desfilou por milhares de anos dizendo: eu separei a criatura do Criador, eu separei, aleluia, o adorador do adorado, aleluia. Porém, a misericórdia de Deus disse: já que eu não posso perdoar o homem, eu vou comprar o perdão do homem através do sangue do meu filho derramado na cruz do Calvário. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. E então Deus fez um plano em subsequentes dispensações bíblicas, e dispensação sobre dispensação, ele se virava um pouquinho para o homem. Inocência, o homem pecou, ele enviou a dispensação da consciência e virou-se um pouquinho para o homem, aleluia. Então ele enviou o governo humano e virou-se mais um pouquinho para o homem. Chamou Abraão contando as estrelas e enviou a dispensação patriarcal, fez aliança com Abraão, aleluia. Disse: eu através de ti abençoarei todas as nações da terra, e virou-se mais um pouquinho para o homem.
homem, aleluia, mandou um garoto nascer no Egito, crescer ao lado de Faraó, como filho da filha de Faraó, formar em direito, se tornar legislador, aleluia, o chamou como remidor e resgatador do seu povo, libertador, digo, do seu povo, Moisés, e lhe deu a lei no Monte Sinai e virou-se definitivamente para o homem, estendeu duas mãos, em cada dedo um mandamento, 10 mandamentos, mas Deus estava agora virado para o homem, e o homem continuava de costas para Deus, porque a lei que estabelecia na quinta dispensação dizia: não matarás, ele matava; não furtarás, ele furtava; não darás falso testemunho, ele dava, aleluia, adorarás somente ao teu Deus, e o homem adorava a Deus estranho, e o homem era politeísta. Então Paulo escreveu dizendo, aleluia, no capítulo 8 de Romanos, que a lei estava doente, enferma por causa da carne do homem, porque a lei não podia salvar, a lei era espiritual, era boa, mas o homem não tinha capacidade para atender a lei, e então, aleluia, o abismo estava posto, e foi nesse momento que no Salmo 40, Davi registrou um dos momentos mais magnânimos da Bíblia, quando o filho entrecorta os passos do palácio celestial em direção ao trono, passa perante os querubins, e eles o adoram santo. Ele passa diante dos serafins, e ele vai em direção ao trono, ó. Vai em direção ao trono. Salmo 40, versículos 6, 7, 8 e 9. Se põe diante do Pai e diz: sacrifício pelo pecado não reclamaste, oferta voluntária não exigiste, as minhas orelhas furaste e me fizeste servo. No princípio do rolo está escrito de mim: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Aplauda o Senhor bem forte. E então se cumpriu o seguinte: Gálatas 4, 5 e 6 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. E porque já somos filhos, o mesmo Espírito clama dentro do nosso espírito, dizendo: papaizinho querido. Aleluia! Mais 10 minutos aqui eu já encerro. Deixa eu levar Deus lá. Aleluia. E o homem continuava de costas. Aleluia. E então estava Maria na Galileia, limpando a sua casa, com certeza, porque naquela época não tinha profissionalização de mulheres. Mulheres eram domésticas, elas eram do lar, cuidavam das suas casas, eram educadas para tomar conta dos seus maridos, seus filhos. E ela está lá limpando a sua casinha. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando de repente o primeiro secretário de Deus, Gabriel, desce em Nazaré. Um resplendor de glória toma conta do casebre de Maria. Ela vira para ver o resplendor de luz. Era Gabriel que diz: salve, agraciada. Eu sou Gabriel, que assisto diante do trono do Deus Altíssimo, e sou enviado a ti com novas de grande alegria. Eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, e o seu nome será Yeshua. Aleluia. E a ele se congregará os povos. E ela diz: como se acontecerá isso, visto que eu não conheço o varão? Ele diz: o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra, e o que for gerado em ti será santo. Aleluia, aleluia. E João então escreve: aleluia, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheia de esplendor e de verdade, como a glória do unigênito do Pai. Quando o verbo se faz carne, ele sai da presença do Pai, desvazia-se de si mesmo, vai diminuindo, até tomar o tamanho de um punho humano e caber no útero materno de uma mulher. Aleluia. E ele então se faz carne, e quando o verbo se faz carne, ele vira o homem de frente para Deus novamente.
Aleluia! E agora o homem estava de frente para Deus e Deus estava de frente para o homem, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo, o homem. Aleluia, mas o homem ainda não podia chegar, porque o homem ainda tinha o pecado. E o homem precisava vencer a morte. E a morte existe em 3 estágios. Diga comigo: morte física, morte eterna e morte espiritual. Quando Adão cometeu o pecado contra Deus e Deus disse: do dia que certamente comeres, certamente morrerás, certamente ele achou que ia morrer a morte física. Quando ele acaba de comer o fruto, ele percebe que não morreu. A Eva percebe que não morreu, mas ele não sabia, ele tinha morrido a morte espiritual, porque a palavra morte significa literalmente afastamento, separação. Aleluia, ele estava separado de Deus. E o homem era uma existência, mas estava separado de Deus, porque ele ainda estava morto nas suas ofensas e nos seus pecados. E então Jesus veio aqui fora do arraial, foi suspenso no madeiro entre os céus e a terra, e deu 7 brados. Os 2 últimos foram: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Morre, é retirado da cruz e ressuscita ao 3º dia. E aí acontece uma coisa. Abre a sua Bíblia comigo, abre aí para você ver o que acontece. Aí ele se torna legítimo remidor do homem. Aleluia, o que dá legitimidade a Jesus como Salvador. É por isso que a Bíblia diz: em nenhum outro há salvação a não ser em Jesus Cristo. Por causa desse texto que nós vamos ler, Atos capítulo de número 2. Atos capítulo de número 2. Aleluias. Eu estou com a Bíblia da minha esposa. A minha eu manuseio mais rápido. Aleluia, glória a Deus. Eu amo essa mulher, irmãos. 24 anos de casamento. Fazemos 25, dia 21 de julho desse ano agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Mãe de meus 4 filhos, de minhas 2 netas, e os 2 que estão chegando esse ano ainda, eu tenho mais 2 netinhos chegando. Oh, glória. Aleluia. Atos capítulo de número 2, versículo de número 24. Olha só o que diz: ao qual, Atos 2:24, ao qual Deus ressuscitou solto as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Vou repetir o versículo: ao qual Deus ressuscitou solto as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Preste bem atenção, a Bíblia diz, enfatiza que Jesus foi solto às ânsias da morte. Ora, alguém que é solto às ânsias da morte não morreu. O que esse texto bíblico diz é que Jesus não morreu. Esse texto bíblico enfatiza que Jesus não morreu. E eu sei que você poderia argumentar dizendo comigo: mas a própria história relata o fato de que Jesus foi levado à cruz e morreu e ressuscitou no 3º dia. Mas Jesus não morreu. Aleluia. Por quê? Porque Jesus precisava morrer 3 mortes para morrer. Ele precisava morrer a morte espiritual, e ele morreu quando ele ficou separado do Pai na cruz. Quando o Pai, ao ver os nossos pecados cair sobre ele, se ausentou dele, se separou dele, e ele gritou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aquele foi o momento em que ele morreu a morte espiritual no nosso lugar. Depois ele experimentou a morte física e foi sepultado no sepulcro de José de Arimateia emprestado, e 3 dias e 3 noites ele ficou, aleluia, no Hades, sendo examinado por dentro e por fora, no corpo, na alma e no espírito. E a alma, para ter legitimidade para segurar Jesus, precisava encontrar o aguilhão da morte, que é o pecado. Examinaram Jesus 3 dias e 3 noites e não acharam pecado nenhum nele. Então a Bíblia diz que ele foi solto às ânsias da morte. Aleluia. Na hora de morrer a morte eterna, a morte não teve poder de impetrar a morte eterna. Aleluia. Aleluia. E eu vou parafrasear, me permita, é um recurso de homilética. Parece que eu estou vendo, depois de 3 dias e 3 noites de exames consecutivos sobre Jesus, aleluia, a morte recebe o relatório dos agentes do Hades, que dizem assim: morte, depois
de exaustivos exames em Jesus de Nazaré, filho de Maria, suposto filho de José, não encontramos nele pecado algum, nenhum engano jamais saiu da sua boca, os seus pés nunca pisaram em lugar que um santo não pudesse pisar, as suas mãos nunca se levantaram para tirar pedra, só para curar enfermos e ressuscitar mortos. Ele não tem pecado. E então a morte, impotente por não haver pecado em Jesus, fez um documento dizendo: eu, morte, atesto para os devidos fins que Jesus de Nazaré, filho do Deus Altíssimo, não pode ficar no Hades, porque ele não tem pecado, e eu o devolvo para o mundo dos vivos. E ele ressuscitou. Aleluia! Em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje, porque o Ministério de Milagre marca muito, e muitas vezes a gente é privado de pregar a Bíblia, porque tem que orar por enfermos. E hoje é um culto de palavra, eu fui convidado para vir para esse culto, então eu estou feliz demais de poder estar aqui pregando a palavra de Deus. Mas Deus vai te curar também, fique tranquilo, porque Deus cura na palavra. A Bíblia diz: ele enviou a sua palavra e o sarou. Então receba a cura pela palavra, em nome de Jesus. Quando Jesus ressuscita, e agora aqui estou caminhando para encerrar mesmo. Quando Jesus ressuscita, ele se aproxima do homem e diz assim, é como se ele dissesse assim: homem, o meu pai tem saudade de ti. Eu vim para te levar de volta. Lembra o texto que nós lemos? 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Vem comigo. O Pai está de braços abertos. Abre os braços, Pai. O Pai está de braços abertos, te esperando. Quando Jesus fala isso, o homem começa a cantar, olha para o Pai e começa: mais perto quero estar. Me ajude. Meu Deus, de ti. Vai. E seja dor que de suplicar. Eu sou de baixo, o Senhor é de cima. Eu sou carne, o Senhor é espírito. Eu sou pecado, o Senhor é santidade. Mas eu quero ficar perto de ti. Esta obra daqui até lá está no capítulo 25, 26, 27, 28, 29 e 30 de Êxodo. Aleluia. Quando Deus dá a revelação do tabernáculo. Aleluia. Eu vou ilustrar bem rápido. Deus pega o homem aqui, vai lá, morre. Jesus vem cá, pega o homem, diz: você precisa chegar no Pai. O tabernáculo era dividido, vocês sabem, em 3 seções: átrio, lugar santo e santo dos santos. Era aqui que o Pai estava, e era aqui que o homem não podia chegar. O homem só chegava aqui uma vez por ano, através de um representante. Aleluia. Mas quando ele morreu, aqui tinha um véu. O véu se rasgou de alto a baixo. O caminho da separação foi rasgado. Mas o homem não podia chegar. O tabernáculo tinha 4 colunas na entrada. Diga comigo assim: 4 colunas. Na numerologia bíblica, o número 4 é um número totalitário. A Bíblia fala sobre os 4 ventos da terra, fala também sobre os 4 cantos da terra no Apocalipse. Obviamente a terra é redonda e não tem canto. Quando a Bíblia fala os 4 cantos da terra, está dizendo toda a terra. Então o número 4 significa oportunidade para os 4 cantos da terra. Não importa. A Bíblia diz que ele morreu e com seu sangue comprou para Deus gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. 4. E os fizesse reis e sacerdotes para o Senhor nosso Deus.
Mas aqui depois tinha 4 coberturas, 4 estofos. Aleluia. Alerabachuri candaraia. Um era de escarlata. Aleluia. O outro era de carmesim. O outro era de linho fino branco. E o outro era de estofo azul. E representava a porta de entrada para a salvação. Porque Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que religião não salva, só o Evangelho salva. E o Evangelho tem 4 representações. Ele tem Mateus, que pregou o Evangelho do Rei, por isso é simbolizado na escarlata. Ele tem Marcos, que apresentou Jesus como servo sofredor, por isso é apresentado no carmesim. Ele tem Lucas, que apresentou o Evangelho do Filho do Homem, por isso é o estofo azul, que o linho branco é a justiça do homem. E tem o azul, que representa o João, que representa o céu, o evangelho não sinótico, o evangelho daquele que desceu do céu e que está no céu. O homem tinha que passar daqui. Passado aqui tinha uma outra mobília chamada altar de bronze. Diga comigo assim: altar de bronze. Ele tinha 4 pontas e era onde se oferecia o holocausto. Passado o altar de bronze, bem à frente aqui, antes do lugar santo, tinha uma pia de bronze, que o sacerdote deitava água e lavava as suas mãos. Aleluia. Passado o primeiro véu, do lado direito tinha uma mesa com 6 carreiras de 6 pães, chamada mesa dos pães da propiciação. Representavam comunhão reestabelecida com Deus, a comunhão com Deus, o pão vivo que desceu do céu. Do lado esquerdo, um candelabro, uma menorá, com 7 hastes. Tinha 6 hastes laterais, sustentadas por uma haste principal. Representava Jesus como autor e consumador da fé, salvando a humanidade na 6ª dispensação, através do número 6, que é o número do homem. Aleluia. Mais adiante havia uma peça na frente do segundo véu, chamada incensário de ouro batido, que representava a oração sacerdotal do sumo sacerdote. Dentro havia a arca da aliança, de madeira de cetim, extraída do deserto, representando a natureza humana de Jesus, que era como a raiz de uma terra seca, que olhando nós para ele nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Mas era revestida de ouro, por dentro e por fora, mostrando também que ele tinha 2 naturezas, uma humana e outra divina. Era homem, mas nunca deixou de ser Deus. Aleluia. Dentro aqui da arca havia as 2 pedras de Moisés, havia a vara de Arão que floresceu e uma porção do maná, que estragava de um dia para o outro, mas ficou mais de 400 anos dentro da arca sem estragar. Isso mostra que ele é a arca e nós estamos dentro da arca. Se você sair da arca, seu sonho estraga. Se você sair da arca, sua família apodrece. Se você sair da arca, aleluia, seus negócios vão à falência. Mas se você estiver na arca, debaixo da autoridade apostólica, se você estiver debaixo da cobertura espiritual, seus sonhos são permanentes, perseveram. Seus sonhos, sua família, aleluia, tudo que você faz prosperará. E era aqui que o homem precisava chegar. E então ele veio aqui com o homem, ressuscitou e disse: me dê a mão, eu vou te levar de volta ao Pai. Eu vim para te levar de volta. Passe comigo pelos 4 evangelhos, que na verdade são um só. E o homem passou. Aí disse: para aqui, homem. Tem tanto tempo que tu está longe do Pai, tu está mal vestido. Meu Deus! Eu vou te dar uma roupa nova para ver o Pai. Vem comigo no altar de bronze, que é símbolo do julgamento do pecado. Aleluia, porque o bronze na simbologia bíblica é símbolo de juízo. Aleluia. E aqui eu vou te lavar com o meu sangue. Tirou a caraquinha de trás da orelha, vestiu o homem e disse: vem aqui, homem. E trouxe o homem na pia de bronze. Disse: aqui eu vou te lavar na minha palavra. Aleluia. Agora, se ele lavou no sangue, por que tem que lavar na palavra? Eu fui lavado no sangue, e me lavo todo dia, mas eu fui lavado no sangue há 35 anos atrás. Mas não é todo dia não, toda hora eu tomo um banho na ducha da palavra de Deus. Aleluia. Porque no tempo bíblico não tinha banheiros, aqueles banheiros, aquelas suítes maravilhosas, igual na sua casa, né? Aquela suíte com aquela jacuzzi que cabe 10. Não tinha no tempo de Jesus. Aleluia. No tempo de Jesus as pessoas iam lavar no público, pagavam para tomar banho. E eles pagavam, se enxugavam e se vestiam. E voltavam para casa.
Eles já estavam limpos. É por isso que Jesus disse a Pedro, quando Pedro disse, me lava todo, da cabeça dos teus pés. Jesus disse, não é preciso que vos laves, não somente os pés, porque o mais já está limpo. Aleluia. Quando eles vinham para casa, os pés se sujavam. Então eles botavam uma bacia de água e lavavam os pés. O resto estava limpo, mas os pés se sujavam. Aleluia. Eu não sei quanto tempo Jesus te salvou, mas nesse caminho para Jerusalém, quanta poeira agarra no seu pé. Aleluia. E então ele te traz aqui na pia de bronze e diz, eu te lavo lá definitivamente no Calvário. Mas na pia de bronze, que é a minha palavra, eu te purifico todos os dias. Toma um banho na minha palavra. Seja purificado na minha palavra. Aleluia. Depois de purificar o homem, traz o homem aqui e diz, homem, tu estás faminto, vem aqui na mesa dos pães da propiciação. Moisés não vos deu o pão do céu, Moisés vos deu o maná que descia do céu. Eis aqui, eu sou o pão vivo que desceu do céu, porque verdadeiramente o meu corpo é comida e verdadeiramente o meu sangue é bebida, e todo aquele que come da minha carne tem vida em si. Se alimenta, alimentou o homem, aleluia, e então trouxe o homem no candelabro de ouro batido com 7 hastes, 7 labaredas de fogo, e disse, homem, você falava lá quando você estava no Brasil, você só falava português, veio para cá, ficou inteligente, já fala até inglês. Mas tem um problema com você, lá no céu não fala inglês, no céu não fala português, no céu não fala aramaico, lá no céu fala língua estranha. Estranha porque não é da terra, é do céu. Estranha porque não é de baixo, é de cima. Estranha porque não se aprende em banco de faculdade. Estranha porque não precisa ter PhD para falar, basta ter fé e se aproximar de Deus. Vem aqui, filho. Essas 7 labaredas de fogo é uma representatividade do Pentecoste na terra. Era como se ele dissesse, lá no Calvário eu te vesti, aqui no Pentecoste eu vou te revestir. Lá eu te dei uma camisa, aqui eu vou te dar um paletó de fogo. Aleluia. Aí vem com o homem aqui diante do segundo véu, abre os braços. Aleluia. E faz a oração sacerdotal. Pai, nenhum dos que tu me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição, porque para isso ele se manifestou. Pai, manifestei-lhes a sua glória, aquela que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, para que eles fossem um em mim, assim como eu sou um em ti, para que fosse perfeita a nossa unidade. Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Quando ele faz isso, o pai abre os braços. Aleluia. E ele então diz, vamos, filho, de volta à casa do pai. Aleluia. O homem começa a caminhar lentamente. Vamos comigo. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Que seja dor, que sempre vai. De suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Muito obrigado, queridos.